A paz do Senhor, pessoal. Que alegria ter vocês aqui com a gente para mais um estudo. Sejam todos muito bem-vindos. E como sempre fazemos, antes de mergulhar na palavra, vamos dedicar um momento para falar com Deus, para colocar este tempo nas mãos dele. Vamos orar juntos? Senhor nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, abra nosso coração para que a gente não só entenda, mas principalmente viva o que vamos aprender aqui. Em nome de Jesus, amém. Para quem está chegando agora, este é o canal Nisto Cremos. E olha, se o que a gente compartilha aqui tem abençoado a sua vida, já aproveita e se inscreve aí no canal para não ficar de fora de nenhum dos nossos estudos. A companhia de vocês é muito importante para nós. Vamos lá então. O nosso tema de hoje é simplesmente fantástico, brilhando como estrelas na noite. Nós vamos fazer um mergulho em Filipenses capítulo 2 para explorar juntos essa imagem tão poderosa que o apóstolo Paulo usa para falar da nossa missão neste mundo. E o coração do nosso estudo está bem aqui, nestes versículos. Vamos ler com bastante atenção. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Uau! Que chamado, que responsabilidade, não é mesmo? Então, para a gente conseguir captar toda a força desse chamado para brilhar, a gente precisa primeiro entender um tema que aparece o tempo todo na Bíblia: o poderoso contraste entre a luz e as trevas. Esse simbolismo é a chave para a gente compreender o nosso propósito em Cristo. A Bíblia coloca as coisas de uma forma bem direta, preto no branco. De um lado, as trevas, uma geração que é descrita como corrompida, um mundo que vive na sombra. Do outro lado, a luz, o nosso chamado para sermos filhos de Deus, puros, irrepreensíveis. É exatamente o que Paulo fala lá em Efésios. Noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Nossa identidade mudou por completo. Certo, mas aí surge uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente brilha na prática? Esse brilho é uma coisa que acontece só por dentro? Uma questão de fé? Ou ele precisa aparecer nas nossas atitudes, nas nossas ações? Vamos avançar e investigar isso mais a fundo. A grande verdade é que a Bíblia não separa fé e obras em caixinhas diferentes. Pelo contrário, ela mostra que as duas coisas estão conectadas de um jeito muito profundo. Numa vida cristã de verdade, uma não anda sem a outra. Olha, o escritor C.S. Lewis conseguiu explicar essa tensão de uma forma genial. Ele escreveu o seguinte: a Bíblia parece realmente encerrar a questão quando junta as duas coisas numa expressão espantosa. A primeira parte é: operai a vossa salvação com temor e tremor. E a gente pensa, nossa, então tudo depende de mim. Mas a segunda parte continua: porque Deus é quem opera em vós. E aí parece que Deus faz tudo sozinho. É uma verdadeira parceria divina. Fantástico, né? Então, o ponto crucial é este. Tiago nos ensina de forma muito direta que as obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são a evidência. São a prova visível de uma fé que é viva, que é verdadeira. Porque, nas palavras dele, uma fé que não produz frutos, que não se manifesta em ações, é uma fé morta. E essa expressão, com temor e tremor, que a gente leu, é fascinante. Não significa ter medo de Deus no sentido de pavor, de jeito nenhum. No original grego, a ideia é outra. Aponta para um profundo senso de responsabilidade, de reverência. É sobre levar a sério a salvação que recebemos, com submissão, com devoção e com um senso de dever para com Deus. E o mais legal é que o apóstolo Paulo não nos deixa só com a teoria. Para tornar tudo isso bem prático, bem tangível, ele nos dá dois exemplos incríveis, de carne e osso, de vidas que brilharam muito intensamente. O primeiro modelo que ele apresenta é Timóteo, e Paulo destaca 5 qualidades nele. Primeiro, ele tinha um espírito de igual sentimento. A palavra grega para isso é isopsychon, que significa ter a mesma alma, a mesma mente. Ele se importava de verdade com as pessoas, buscava os interesses de Cristo, não os seus próprios. Tinha um caráter que já tinha sido provado e, acima de tudo, uma atitude de servo. Depois vem Epafrodito, um companheiro leal. Paulo descreve ele como um irmão,
cooperador e companheiro de lutas. Ele foi um mensageiro, um apóstolo no sentido de enviado, que serviu a Paulo com fidelidade. Mas ele também amava profundamente a sua igreja local. Ele era tão comprometido que chegou a arriscar a própria vida pela obra de Cristo. Que exemplo de entrega e de coragem! Ok, vimos a teoria, vimos os exemplos, e agora, como é que a gente traz tudo isso para as nossas vidas hoje? Como é que a gente pode se tornar essas luzes no nosso mundo, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade? A resposta vem do próprio Mestre, de Jesus. Ele nos dá um comando bem direto. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Perceberam a conexão direta? A luz brilha através das boas obras e o resultado final é que Deus é glorificado. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. De que maneiras bem práticas a gente pode deixar nossa luz brilhar no mundo escuro de hoje? Onde é que as trevas parecem mais densas ao nosso redor e como podemos ser um pequeno ponto de luz exatamente ali? E para a gente concluir, a mensagem central é esta: brilhar não é um esforço nosso para sermos notados, é o resultado natural de uma vida entregue a Deus. Quando a gente permite que a obra transformadora dele aconteça em nós, essa transformação simplesmente transborda em boas obras que iluminam o mundo ao nosso redor. É a união perfeita entre fé e ação. Pessoal, muito obrigado pela companhia de cada um neste estudo. Espero de coração que tenha sido edificante. E já fica o convite para vocês se juntarem a nós na nossa próxima análise da palavra. Que a paz de Cristo, que vai muito além do nosso entendimento, esteja com todos. Fiquem com Deus e até a próxima.